Senhor Marcos, primeiramente, a Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto agradece a sua participação e, de antemão, eu me desculpo com tantas indas e vindas do convite ao senhor. O senhor sempre aí buscando espaço na sua agenda, né, para nos contemplar aí com seus conhecimentos e a sua experiência, né? Como eu falei para o senhor, essa nossa disciplina, Direito Florestal Brasileiro, é uma disciplina em certa medida inovadora, também na USP, e voltada como disciplina optativa para esses valorosos alunos e alunas de 5º ano, já quase bacharéis em Direito, que optaram, né, de estar, de alguma forma, conhecendo um pouquinho mais a respeito desse importante ramo de Direito Ambiental. E aí o objetivo, professor, do convite do senhor é justamente a sua ampla e reconhecida internacionalmente experiência com a gestão das florestas públicas, desse patrimônio ambiental que é tão grandioso para o nosso país, de tal forma que eu vou pedir para o senhor que, como já conversamos, faça realmente uma exposição com um viés assim da sua experiência de vida, com um viés da sua experiência profissional. Eu creio que é isso que os nossos alunos e alunas aqui esperam, né, e aguardam. E pediria também para o senhor falar um pouquinho da sua experiência acadêmica, da sua trajetória profissional, para que eles possam, portanto, ter aí o senhor um espelho aí para a vida também. Então, muito obrigado, professor. Ótimo. Professor Raul, eu que agradeço aí o convite que foi formulado já há bastante tempo e que, por algum ruído de comunicação, nós tivemos desencontro de agendas inicialmente por conta da data, mas eu quero afirmar, não só nesse momento, como em momentos futuros também, a disponibilidade e a disposição que nós temos e teremos sempre em poder atender não só ao senhor, mas também à USP de Ribeirão Preto. É sempre uma satisfação poder estar interagindo com alunos, com o meio acadêmico, porque é desse meio que a gente alimenta, né, a nossa atuação no dia a dia, ou seja, a gente precisa efetivamente ter a contribuição permanente e contar sempre com os avanços, com a criatividade, com a ciência, com a inovação que vem majoritariamente do campo acadêmico e do campo da ciência e tecnologia. Então, para a gente é sempre uma grande satisfação não só poder interagir com a academia, mas mais do que nunca aprender com ela sempre, né? Porque por mais que a gente esteja aqui nesse momento, aqui numa posição de palestrante, a gente sempre se vale desses momentos para a gente aprender, porque o aprendizado, especialmente na área de florestas, não só no campo florestal propriamente dito, mas em tudo que cerca a área de florestas, inclusive todo o marco legal, todas as questões de natureza jurídica que se relacionam diretamente com o nosso dia a dia aqui na administração pública federal. Então, nós estamos sempre aprendendo e buscando inovar, porque a gente já viu, a partir do resgate histórico que nós fazemos quando olhamos para trás, desde quando, né, nós tivemos aqui a chegada dos nossos antepassados, dos portugueses aqui, e que o poder, né, a robustez e o alcance dessa legislação do ponto de vista de ser, sendo um marco legal, ser capaz de, sozinho, essa política pública, ser capaz de ordenar integralmente a produção com base florestal na Amazônia, no país. Então, eu vou aqui já me encaminhar aqui para ir concluindo, até para permitir o debate, mas é importante que se diga que essa lei ela teve como objetivo
no momento em que ela foi debatida e foi votada, ela tinha como principal objetivo o enfrentamento da grilagem de terras, né? Porque hoje ainda, nós verificamos ainda que esses movimentos de grilagem, eles ainda estão presentes na Amazônia e eles acontecem especialmente em áreas de florestas públicas. Então, quer dizer, no momento em que o desmatamento, né, justamente em 2004, 2003, 2004, onde o desmatamento era muito intenso no país, o processo de grilagem associado, ele era também muito intenso, ele era extremamente agressivo. Então, a lei de gestão, ela buscou, entre outras coisas, trazer a responsabilidade do Estado na gestão desses territórios públicos. Então, a lei também buscou reduzir o desmatamento na medida em que ela permitia, entre outras coisas, a concessão, mas também ela trazia a clareza na necessidade de se destinar florestas que ainda são consideradas florestas não destinadas para fins de uso comunitário, a exemplo de terras indígenas, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, assentamentos, etc. Ou seja, destinar para atendimento às necessidades da população parte ainda, ou partes consideráveis de florestas públicas para essas comunidades, com esse fim social. Então, quer dizer, a lei ela buscou esses mecanismos que vão além da concessão e que estão, talvez, de forma não tão explícita e não tem tido a devida atenção dos próprios governantes, mas onde, na grande parte dos casos, a gente olha a Lei de Gestão de Florestas Públicas basicamente um instrumento da concessão florestal. Mas ali tem uma série de outros elementos de gestão que compõem, junto com a concessão florestal, um cardápio de possibilidades para que as florestas públicas brasileiras tenham o melhor gerenciamento possível, né? Então, essa lei, ela criou esse instrumento da concessão, criou o Serviço Florestal, criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, o próprio Cadastro Nacional de Florestas Públicas, como já falei para vocês. Ela trouxe, é bem verdade, estabeleceu, vamos dizer assim, um desenho institucional que ele tem associado aí um custo de transação relativamente alto, porque no que diz respeito à concessão, o poder concedente é o Ministério do Meio Ambiente, o órgão de controle ambiental é o IBAMA, o órgão de controle federal. Quando se trata de uma concessão no território de uma unidade de conservação de uso sustentável, como é o caso das florestas nacionais, também tem o concurso do Instituto Chico Mendes como gestor do território protegido e do Serviço Florestal como órgão de gestor dos contratos de concessão da produção sustentável pela via da concessão florestal. Então, é inegável que o concurso de 4 entes diferentes traz um custo de transação que não é o desejado, quer dizer, não só para os entes públicos, ou seja, para o poder público, para a administração pública, mas também para o ente privado, que é parceiro num processo, por exemplo, de concessão florestal. Então, quer dizer, esse é algo que está diretamente associado à própria lei. Então, a lei, quando ela estabelece que o órgão gestor da unidade de conservação, ele é o órgão que vai, na verdade, fazer parte, né, do processo de licenciamento da operação, quando ele traz que o órgão ambiental federal é o órgão que vai ser o responsável pela aprovação do plano de manejo. Então, quando ele traz essas questões, quando ele
estabelece que o Ministério do Meio Ambiente é o poder concedente e assim sucessivamente. Ele estabelece, obviamente, mesmo que não de forma direta, mas ele estabelece um mecanismo de atuação institucional que vai comportar ou que vai responder a cada um desses preceitos que a lei trouxe, né? Como já falei, a lei ela é rica em outros aspectos e outras salvaguardas, como no caso da preservação e do reconhecimento dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Então, previamente a qualquer concessão, há que se identificar e, se for o caso, definir áreas para uso comunitário. E quando isso acontece, nessas áreas, evidentemente, a concessão ela passa a não ser permitida do ponto de vista legal. Então, por exemplo, não podemos fazer concessão florestal numa reserva extrativista. Então, o que ocorre dentro de uma reserva extrativista passa ao largo do instrumento da concessão florestal e já responde a outros instrumentos, a outras normativas que não a concessão florestal. A concessão florestal ela é uma concessão apenas do direito de praticar manejo florestal. Esse é um outro ponto importante. Trata-se de uma delegação onerosa, onde o detentor do direito é apenas e tão somente do direito de praticar manejo florestal sustentável. E essa é uma das razões que, em alguns momentos, há algum tipo de dúvida, e até mesmo quando da aprovação dessa lei no Congresso, foi aprovado um dispositivo que remetia ao Congresso a autorização congressual para concessões acima de 2.500 hectares. Mas é porque havia uma incompreensão devida ou indevida de que a concessão florestal, ela, entre outras coisas, ela permitia ou ela garantia a concessão do uso da terra ou da própria terra. E não é isso, não se trata de uma concessão onde há transferência ou mesmo concessão de domínio da terra. O que há é a concessão do direito de praticar manejo. E por essa razão é como se fosse o direito de explorar um serviço de uma rodovia. Não há necessidade de autorização congressual, então, do Congresso brasileiro. Então, é por essa a razão que, quando a lei foi aprovada, esses dispositivos foram vetados, e isso, em um momento posterior, foi arguído no Supremo, e o Supremo ele manteve o veto e, portanto, a desnecessidade de autorização do Congresso Nacional, no caso das concessões em áreas federais. Então, essa é uma questão interessante e que precisa ser assim, vista com bastante cautela, porque muitas das vezes pensa-se ou avalia-se que nós estamos tratando de uma concessão de terras só pelo fato da floresta estar ali sobrepondo, né, o solo. Mas, na verdade, não é nada perto disso. Tanto é que a própria lei ela vem expressamente em um conjunto de exclusões, onde de forma bastante explícita diz que as concessões florestais incluem a titularidade imobiliária, o acesso ao patrimônio genético, ao uso comercial de recursos hídricos, tampouco ao uso dos recursos minerais. Por fim, ela também veda a comercialização de créditos de carbono por parte do concessionário, uma vez que o titular, não só da terra, mas o titular da floresta é o poder público. Então, se há alguém que em algum momento ele faz direito ao uso de créditos de carbono, esse alguém é o ente público e não o privado.
Trata-se de uma concorrência técnica e preço, né? Então vocês conhecem, tenho certeza, muito melhor do que eu, e a lei traz alguns critérios mínimos que precisam ser obedecidos do ponto de vista da seleção na concorrência do quesito de técnica, que são os critérios de impacto ambiental, de benefício social, de eficiência e de agregação de valor. Então, isso precisa constar no edital de licitação do processo licitatório como uma etapa da concorrência no aspecto técnico. Também, isso aí já está bastante claro, mas sempre vale a pena aqui reforçar que mesmo comunidades de forma associativa ou cooperativa tendo direito ao uso da terra e o uso da floresta na forma, por exemplo, de assentamentos ou de reservas extrativistas ou terras indígenas, a lei ela permite ainda que associações e cooperativas comunitárias eventualmente venham participar da licitação, agora só que em igualdade de condições com qualquer outra empresa, ou seja, qualquer outro detentor de CNPJ. Essas entidades elas podem participar, mesmo que ainda possam fazer jus ao uso direto por outros mecanismos de gestão de território. As empresas precisam ter sede e administração no país, ter aquele conjunto bastante extenso de certidões. Então, quer dizer, esse é um processo onde a habilitação documental das empresas ou daqueles interessados em fazer parte do processo de licitação já se constituem num filtro, né, bastante rigoroso, porque não é fácil contratar com a administração pública, com a administração ainda é mais difícil. Então, quer dizer, quando as empresas ou os interessados decidem por participar do processo de licitação, ali a gente já tem, eu diria assim, uma amostra bastante razoável de empresas com uma reputação minimamente confiável para a continuidade do processo, uma vez que elas precisam, como já falei aqui, garantir que atendam a um conjunto bastante extenso de critérios. Então, existe um fluxo da concessão, esse fluxo é um fluxo bastante longo, ele compreende uma série de requisitos, todos eles legais, e nós ainda nas questões relacionadas à parte da consulta pública, onde a lei traz até a obrigatoriedade das audiências públicas, nós ainda, por iniciativa própria, nós temos uma abordagem ainda mais ampla, no sentido de, sempre que possível, fazer do processo de concessão pública o processo que vai além dos requisitos legais e que busca realmente dialogar ao máximo com todos os grupos de interesse, uma vez que nós estamos tratando aqui de um patrimônio público e que o interesse vai além do interesse das corporações e do próprio governo. Isso, portanto, é uma área de extrema sensibilidade para a gente, onde nós temos até, apesar de tudo isso, também aqui deixar aqui registrado, mesmo assim temos enfrentado algumas querelas aí com o Ministério Público Federal, que em alguns casos ele, por exemplo, ele Professor. Tá bom,
Caiu, né? Caiu. Tá bom, vamos lá, retomando aqui. Então, como eu estava falando, o próprio Ministério Público ele tem tido, em alguns momentos, uma interpretação de que tenhamos que obedecer, realizar, além das audiências públicas que nós realizamos em conformidade com a lei, realizar também oitivas nos termos da OIT 169, ou seja, atendendo aos protocolos comunitários ou protocolos indígenas. O que acontece é que a avaliação técnica do Serviço Florestal do Governo Federal, da AGU, é de que, em observando todos os preceitos legais, não há razão e justificativa para atendimento da OIT 169, uma vez que, adotando-se todas as salvaguardas, a atividade sustentável nas áreas em que não há presença de povos e comunidades tradicionais, com isso ela não dispara o gatilho, o mecanismo da consulta nos termos da OIT, ou seja, não há impacto direto sobre os territórios de povos e comunidades tradicionais, até porque a lei veda, e bem tampouco sobre os seus modos de vida e de sobrevivência. Então, em não havendo essa possibilidade, porque a lei, mais uma vez, ela não permite com que aconteça isso, e portanto, nós temos um rol, que eu vou falar já, um rol bastante extenso de procedimentos que nós adotamos, e tudo isso registrado e consolidado nos processos, em cada um dos processos de concessão. Nós, por essa razão, nós não reconhecemos a necessidade de atender a OIT 169, uma vez que não há nenhum impacto direto sobre, mais uma vez estou repetindo, porque esse é um ponto muito importante para a gente, sobre territórios de povos e comunidades tradicionais, assim como sobre seus modos de vida ou de subsistência. Então, nós, com base nesse fluxo, nós realizamos um conjunto muito extenso de estudos, de levantamentos de campo, inclusive, que vem desde o cadastro de florestas públicas, passando pelo Plano Anual de Outorga Florestal, diagnóstico socioeconômico. Nós realizamos, nesse diagnóstico, nós realizamos um censo para a verificação se há famílias, se há populações legitimamente atuando, morando, habitando, fazendo uso daquela área. Então, quer dizer, nós fazemos isso como procedimento padrão, fazemos levantamentos fundiários, fazemos um trabalho de modelagem econômico, jurídico, com um concurso da Advocacia Geral da União. Realizamos as consultas, as audiências públicas, publicamos os editais, fazemos todo o processo de licitação, processo de concorrência pública. Depois temos todos os mecanismos de controle, ou seja, o processo do início, né, da preparação do eventual edital, a publicação do edital e a assinatura do contrato, decorre ao dos 4 primeiros, ou seja, 4 anos. Isso demonstra que as coisas e a diligência bastante rigorosa que está atendida para a sua plenitude das urgentes. Uma área ainda muito pequena, uma área de apenas 1 milhão de hectares de floresta federal e 1.000 hectares de concessão no estado do Pará, que é o único estado, além da União, que tem concessão florestal estadual. Então, totalizando, nós temos aí um pouco menos de 1.600.000 hectares contratados, o que é muito pouco, como eu falei. Isso hoje supre algo em torno de 3% do volume de madeira que é comercializado no país hoje. Eu já falei na minha introdução, mas só repetindo, nós temos
dos 311 milhões de hectares de florestas públicas, uma área potencial que são aquelas que estão nas florestas nacionais, que isso representa 1,53% do território. E se nós olharmos o Plano Anual de Outorga Florestal para este ano, para o ano de 2018, nós temos a área indicada como áreas passivas de concessão apenas 0,7% de toda a floresta pública do país. É um percentual muito reduzido, mas com uma capacidade e com potencial de ordenamento dessa atividade econômica, que é a atividade de base florestal na Amazônia, altíssimo. Então, quer dizer, uma intervenção na forma de uma concessão, de uma parceria público-privada, num percentual muito reduzido do território, muito reduzido das nossas florestas públicas, tem uma capacidade de ordenar 100%, como já falei para vocês antes, a atividade madeireira na Amazônia, com geração aí sim de empregos decentes, empregos responsáveis, com a geração de renda para as populações que habitam em torno dessas florestas e com a garantia de manutenção dessas florestas de maneira indefinida, pela via do manejo florestal sustentável. Então, vocês vão estar, quando tiverem a oportunidade, olhando a apresentação, vocês vão reparar que tem um conjunto de ilustrações que demonstra isso que eu estou falando. O manejo florestal sustentável, ele tem a capacidade de, se devidamente implantado, ele trazer praticamente impacto zero à floresta. O impacto é extremamente reduzido e vocês vão observar isso nas imagens que constam da apresentação. Isso são todos casos reais, onde a gente mostra o quanto que uma área protegida, uma floresta nacional sob concessão, ela é capaz, como ela é capaz de sustentar e de se apresentar como um obstáculo ao desmatamento, à degradação florestal. Então, vocês vão estar vendo aí nos slides aí que constam áreas, todas as áreas com concessão, e quando não é área com concessão, tem área concessionada e uma área, infelizmente, com atividade ilegal, muitas das vezes em florestas públicas. Então, são imagens de diversas naturezas, imagens de radar, imagens de laser, imagem com ótica de satélite e imagens com drones também. Então vocês vão estar percebendo o quanto que o manejo florestal sustentável, que como deixei bastante claro em momentos anteriores, a única possibilidade de uma concessão, ou seja, é pela prática do manejo, a prática do manejo por um ente privado numa área pública, chama-se concessão. Isso que é concessão florestal aqui no país. Então, vocês vão estar percebendo o quanto que o instrumento do manejo é extremamente importante e crucial para a conservação das florestas e para a geração de renda e de empregos na região amazônica, funcionando assim como talvez o principal mecanismo de desenvolvimento local na região amazônica. Bom, eu vou praticamente aqui agora terminar, só dizer para vocês que todo esse processo de concessão, ele demanda, até aí já por força da lei, mas de forma interpretativa, ou seja, nós fomos muito além do que a lei nos estabelece como formas de monitorar a implementação da política pública. Então, nós temos mecanismos muito robustos. Toda a madeira que é produzida nas concessões florestais federais, elas são rastreadas. Então, você sabe, aquela madeira, naquele formato, por exemplo, de uma madeira serrada, de um piso que possa chegar na sua casa, você consegue saber qual a árvore que deu origem àquela madeira. E com isso, você rastrear o produto final à origem para saber aí
sabendo a árvore, sabe-se o sítio em que aquela árvore, na verdade, foi abatida e, portanto, sabe-se se veio de uma área devidamente manejada, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista da sustentabilidade, que é com a observância da prática do que nós chamamos de manejo florestal sustentável de impacto reduzido. Então, para terminar aqui, eu só queria dizer para vocês que essa lei, ela na verdade, quando a gente vai operar, quando a gente vai colocar essa lei na prática, do ponto de vista da implementação da política pública, essa é uma lei que traz ao poder público, sim, um esforço muito grande, porque ela é uma lei que ela foi construída com DNA, eu costumo dizer, com DNA muito expressivo de governança, transparência e participação social. E isso faz com que o esforço do governo tenha que ser um esforço permanente, não só na implementação da política, como na prestação de contas. Então, essa lei nos obriga, por exemplo, a encaminhar anualmente um relatório para o Congresso Nacional, um relatório para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Nós temos que prestar contas regularmente em todas as reuniões da Comissão de Gestão de Florestas Públicas. Precisamos ter autorização prévia do Conselho de Defesa Nacional quando nós temos áreas localizadas na faixa de fronteira. A Secretaria do Patrimônio da União tem que também, previamente, a colocação, a seleção das áreas para o PAOF, para o Plano Anual de Outorga Florestal, ela tem que se manifestar favoravelmente, assim como o Instituto Chico Mendes. O Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, que está previsto, que está regulamentado toda a gestão das unidades de conservação na Lei 9.000, está me faltando aqui agora, que é a Lei do SNUC, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, todas essas unidades de conservação elas precisam ter conselhos ou consultivos ou deliberativos. No caso das florestas nacionais, tratam-se de conselhos consultivos, e esses conselhos consultivos precisam também ser ouvidos previamente ao edital, ou seja, na fase do pré-edital, há um processo de diálogo permanente com o Conselho Consultivo da unidade. O Tribunal de Contas da União audita periodicamente as concessões florestais, assim como a Controladoria Geral da União. A lei obrigou ao Serviço Florestal, no caso ao órgão gestor, ter uma ouvidoria independente, que é nomeada pelo Presidente da República e, portanto, ela responde diretamente ao Presidente da República, ela envia relatórios de forma independente e autônoma ao Congresso Nacional, esses são outros relatórios, ao Ministro do Meio Ambiente ou à Ministra do Meio Ambiente, à Presidência da República. Então, nós temos essa ouvidoria atuando aqui dentro do Serviço Florestal de maneira independente, autônoma. Temos os mecanismos também legais de consulta e audiências públicas. Também temos o IBAMA como o órgão que monitora a qualidade da intervenção florestal sustentável de forma adicional ao Serviço Florestal. E ainda temos também as auditorias independentes, que também constam da lei como requisito do a lei obriga que as concessões florestais e os contratos de concessão sejam auditados por auditorias independentes em prazos não superiores a 3 anos. Então, quer dizer, essa é uma lei, como costumo dizer, que tem um DNA muito robusto naquilo que diz respeito à governança, à transparência e ao controle e participação social. E esse é um dos orgulhos, não meu, nem do Serviço Florestal, mas um dos orgulhos da legislação ambiental brasileira, uma vez que eu desconheço uma legislação que seja tão transparente ou que traga, ou que obrigue a
a política pública ser conduzida de forma tão transparente, com tanto controle e participação social, como é o caso da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Na apresentação, eu tenho um slide que ele tem, o conteúdo dele está em inglês, eu peço desculpa para vocês, mas é porque também o guia voluntário que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação lançou agora nesse mês de maio, agora muito recente, e ele só está ainda disponível em língua inglesa, ele está disponível na internet. A FAO, ela faz um resgate justamente da importância dessa política pública que é global, porque a grande maioria das florestas tropicais do planeta são florestas públicas. Por exemplo, na África, no continente africano, na média, né, basicamente 99% das florestas e das terras são públicas. Aqui no Brasil, a gente nem tem isso tudo. A gente aqui no Brasil, por exemplo, tem um ordenamento fundiário com uma quantidade de áreas privadas muito grande, mas na África, majoritariamente as florestas e as terras são públicas, como no Sudeste Asiático. Então, o instrumento da concessão é um instrumento, né, da parceria público-privada que ela vigora no mundo há muitos anos para vários setores, inclusive para o setor florestal. E também temos que reconhecer que a história da concessão florestal na África e no Sudeste Asiático não é uma história muito bonita, não é uma história muito boa de se contar, porque a principal razão para isso é por conta justamente da falta da devida governança, da devida transparência, do devido controle social. E isso acontece nesses países não só para a questão florestal, mas para outras questões, outras atividades econômicas que são reguladas pelo governo. Quando elas não têm o devido controle social, elas acabam se perdendo. Então, essa é uma das principais razões para que as concessões florestais na África e no Sudeste Asiático, elas não têm uma história tão bonita para ser contada, apesar de que isso tem mudado e vários ajustes têm sido feitos nesses países, nessas regiões, e a FAO, com essa iniciativa, ela buscou até trazer uma contribuição de um organismo multilateral das Nações Unidas para que esses países tenham um roteiro, um guia, que é um guia voluntário, mas um guia que pode ser utilizado para fazer um benchmarking, para fazer uma avaliação dos procedimentos, das políticas públicas que estão vigorando nesses países, que dizem respeito às florestas públicas, para que o instrumento da concessão florestal venha a ser utilizado da melhor forma possível. E o Brasil foi o país que teve uma participação decisiva nessa iniciativa. O Serviço Florestal participou muito ativamente, até porque a própria FAO reconhece um modelo de concessão florestal no Brasil, um modelo ainda que incipiente, ainda que pequeno do ponto de vista da escala, mas muito robusto e muito bem estruturado do ponto de vista do marco legal e mesmo da institucionalidade que está por trás da política pública. Então, como eu falei anteriormente para vocês, apesar de reconhecer que há um custo de transação relativamente alto em função do número de entes federativos e quando se trata do governo federal, do número de entes do governo federal que concorrem para a política de concessão, por outro lado, a gente não pode desconhecer que isso traz uma certa segurança, talvez, um conjunto de, vamos dizer, de pesos e contrapesos que faz com que, pelo menos nessa fase inicial das concessões, que mesmo passados 10 anos, trata-se de um processo muito sensível, trata de um patrimônio que qualquer política que se relaciona com o patrimônio florestal tem repercussões não só no Brasil, como também no exterior. Então, por toda essa sensibilidade, eu diria que
nesse início, pelo menos, isso é um mal, mas que, por enquanto, concorreu para o bem. Então, espero que no futuro a gente possa corrigir essas, até na forma da lei também, de conseguido aí traduzir para vocês algum dos elementos que a gestão das florestas por parte do Serviço Florestal vis-à-vis a aplicação da lei 11.284, dizer que a gente, mesmo com as críticas que nós recebemos de que o processo ainda é um processo lento, nós, de forma, vamos dizer assim, bastante tranquila, nós recebemos a crítica, reconhecemos até a crítica como uma crítica legítima, mas nós, por outro lado, nós não nos sentimos muito pressionados a acelerar o processo, até porque nós entendemos ainda que esse é um processo que ainda não está maduro junto à sociedade brasileira. Tanto é que, como já relatei para vocês, ainda encontramos algumas dificuldades setoriais, como é o caso em alguns momentos, em alguns episódios com o próprio Ministério Público. Então, estamos buscando trabalhar forte nisso, trabalhar na direção de reduzir os custos de transação, de conformidade também, porque para estar conforme com toda a legislação, processo de monitoramento, isso implica custos, tanto para o poder público quanto para os concessionários. Estamos trabalhando sempre na direção de aperfeiçoar esses sistemas, esses mecanismos. A questão disso que está acontecendo agora é parte do processo de ampliação do debate, da conscientização, da compreensão. Vocês me ouvem ainda? Sim. Professor, eu só desliguei o vídeo porque estava interrompendo. Tá bom. Vamos lá que eu vou terminar em 1 minuto. E aí para que a gente não possa ter um problema de ouvi-lo e assisti-lo, eu vou desligar, deixar mudo e desligar a nossa câmera, tá bom? Tá bom. Então, e para dar um pouco mais de oportunidade para que a gente deslanche e a gente aumente a escala, a gente precisa, do outro lado, trabalhar muito forte a questão da redução da ilegalidade que está associada à temática não só ambiental, mas também tributária e trabalhista. Então, com isso aqui, eu encerro aqui essa minha fala aqui, essa minha conversa, e espero aí que vocês possam ter compreendido, na medida do possível, a forma e os elementos do seu pano de fundo que compõem o dia a dia do Serviço Florestal na implementação das concessões florestais. Estou aqui à disposição, eu tenho aí o tempo que for necessário para a gente dialogar e debater sobre esse assunto. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. participação. Eu vou abrir agora alguns questionamentos dos nossos quase bacharéis e bacharelas, né, para que venham, assim, eventualmente apresentar algum questionamento ao senhor. Só de antemão, né, eu no meu doutorado escrevi sobre concessão florestal, né, e analisei aí essa questão do julgamento, né, do dispositivo da Constituição que obriga, né, a autorização do Congresso. Mas o que eu vislumbro ali foi muito mais uma forma que o STF encontrou pelo voto do ministro Gilmar Mendes, né, de poder acomodar as coisas, porque o senhor imagina, né, com todas essas formalidades da concessão, se tivesse ainda que passar por autorização no Congresso, e, portanto, pelo debate político,
não ia sair a concessão, né? Não, com certeza não. Mas eu acho que foi muito mais por isso, porque eu defendo na minha tese que há mesmo na concessão florestal, uma espécie do gênero de concessão de uso, mas é de concessão de exploração, na verdade, do bem público, né? Mas, sem dúvida, eu também concordo que submeter ao Congresso Nacional significaria, na prática, politizar algo que não deve ser, né, politizado, né? Já que a própria lei, como bem colocou o senhor, garante ampla participação da sociedade, né? Diretamente, portanto, desnecessário o debate político no Congresso. Sim. Professor, então eu vou abrir agora para alguns alunos e alunas fazerem seus questionamentos, ok? Mais uns minutinhos, por favor. Tudo bem? Bem, você? Muito obrigada pela palestra, foi muito elucidativo, suas considerações sobre a concessão florestal. O professor Raul já nos enviou os slides e vai ajudar bastante, né, nos estudos para a nossa prova. E eu queria entender melhor sobre a concorrência na concessão florestal. Queria entender como que é fixado esse preço mínimo. Deu para entender? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Tá bom. Letícia, professor. Eu esqueci de me apresentar. Tá bom, então, Letícia. Eu vou te dizer muito resumidamente o que nós fizemos. Que a definição do preço mínimo, na verdade, ela é feita a partir da aplicação de um modelo econômico. Então, o que nós fazemos como subsídios para esse modelo, nós fazemos pesquisa de mercado no entorno da área a ser concedida. Então, num raio de 150 quilômetros da área a ser concedida, nós fazemos uma pesquisa de mercado, mesmo, já vou até aqui antecipar algumas perguntas que vêm quando a gente coloca isso, mesmo considerando que esse mercado é um mercado contaminado por madeira ilegal. Mas essa é a realidade do mercado. Então, eu não posso desconhecer isso. Então, isso é um dos elementos do modelo. Então, é uma das variáveis do modelo, é o levantamento de preço que é feito no raio de 150 km do local da concessão. Mas, além disso, nós temos planilhas de custo da operação florestal. Então, por exemplo, nós temos planilha de custo que traz o preço do quilômetro da estrada florestal principal, que é uma estrada que tem que ser realizada pelo concessionário, que é dentro da floresta. Não é estrada vicinal, não é estrada do Estado, não é estrada federal, não é isso não, é estrada florestal. É a estrada que precisa ser feita dentro da floresta para escoamento da produção. Assim como outras infraestruturas. Então, nós temos a análise de custo, por exemplo, também de hora de trator, custo de motosserrista, ou seja, nós temos tudo isso planilhado e com todos esses custos planilhados nós trazemos os insumos, que são os insumos regionais daquela região, o quanto que se paga também, o valor médio do emprego formal, eventualmente, se há algumas facilidades, alguns modais de transporte, além do transporte rodoviário, que eu já adianto para você, é o maior custo que está associado ao custo de operação na área florestal, o custo do transporte, mas esse custo de transporte pode variar, nós podemos, dependendo da região, adotar o sistema de transporte fluvial, então o custo é bem menor, mais reduzido. Então, quer dizer, com base nesse conjunto de insumos, nós rodamos um modelo, nós temos um modelo de preço, e esse modelo ele nos traz um intervalo de preço, que leva em consideração, aí, entre outras coisas, a natureza da floresta, a tipologia da floresta, porque quando a gente fala de floresta amazônica, a gente pensa que é tudo igual, mas não é. Existem ocorrências diversas e de espécies que são espécies em determinadas regiões mais ou menos comerciais.
e isso tudo a gente considera na precificação e com isso a gente determina o valor mínimo, que é o valor que está abaixo do valor do mercado, que é o valor que permite, entre outras coisas, estabelecer um processo de concorrência na fase da concorrência de preço. Está bem respondido? Muito obrigada. Sim, professor. É na fase da proposta, né? Dos licitantes. É porque o preço mínimo do edital é o preço que ele sai do modelo. Só que ele não sai o preço do modelo, não sai o preço que é o preço de mercado que é praticado. Até porque o preço de mercado praticado, como eu falei, ele é um preço contaminado, um mercado que majoritariamente trata de matéria legal, mas é um preço que traz custos, que são custos de produção, e esses custos são custos muito bem dimensionados e precisos que nós temos. Então, nós levamos em consideração o levantamento de preço, que é um insumo de mercado, dentro desse mercado, a gente fala o mercado que está aí, independentemente de ter um forte componente de legalidade, mas ele também traz no modelo um conjunto de outros insumos que nos leva a um intervalo de preço, intervalo esse, que o intervalo inteiro está abaixo do preço que seria o preço, vamos dizer, preço da madeira em tora que paga por um toleiro na Amazônia. Bom, não é, ele é um pouco abaixo porque e vai ser objeto da própria concorrência proposta na fase de proposta de preço. Professor, e aí, pela lei também, pelo que nós entendemos, esse preço, mesmo sendo a concorrência técnica e preço, e aí o preço que o concessionário vai pagar para o poder concedente, né? Esse preço depois ele tem alguns descontos a depender do cumprimento de algumas metas ambientais e sociais, não é isso? Isso aí, isso acontece no caso dos indicadores bonificadores. Bonificadores, exato. Quando se trata dos indicadores classificadores, esses aí só vão servir para classificação, para ranquear na licitação. No processo de licitação, na fase da proposta técnica. Sim. Agora, depois... No contrato, o senhor coloca os critérios de desconto, de bonificação, se determinadas metas ambientais e sociais forem atingidas, né? São indicadores de desempenho que, se atingidos, eles se constituem bonificação que traz um determinado percentual de desconto no preço a ser pago. Entenderam? Sim. É como se fosse uma locação. Você tem uma área pública e você vai pagar, entre aspas, o aluguel pelo uso da área pública. Aí o concessionário ele vai explorar a floresta pública e vai pagar um preço por isso ao poder público. O professor está explicando como que esse preço, na pergunta da Letícia, ele é formado dentro da licitação para você ter a melhor proposta. O concessionário vai pagar, vamos dizer assim, o maior preço como contraprestação pela exploração daquela floresta, pela retirada da madeira, que depois você tem vendida e tal. O professor, ele, portanto, mostra para a gente todos os elementos que são levados em conta. Eu acho que todos entendemos. É importante dizer aqui, professor Paulo, que a incidência do desconto de preço pelo atingimento de metas dos indicadores de desempenho, ele só é possível na diferença entre o preço mínimo e o preço contratado. Sim, sim. Ou seja, jamais abaixo do preço mínimo, né? Senão seria um completamento ilícito por parte do concessionário, entendeu? Exatamente. Na licitação ele fixou um preço mínimo, que foi isso que o professor explicou. Aí o concessionário firmou o contrato administrativo, que seria como uma PPP, né? Mas ele não vai receber, ao contrário, o concessionário ele está pagando, ele está explorando a floresta, comercializando a madeira e pagando para o poder concedente, ok? Que é a outra parte do contrato. Aí você tem dentro do critério as bonificações, com metas ambientais e sociais que ele tem que atingir. Se ele atingiu, ele tem um desconto, mas jamais
esse desconto pode ser tal que desrespeite o preço mínimo que foi fixado lá na licitação, não é isso? Exatamente. Raul, deixa eu falar uma coisa pra você. E a produção de madeira dessas concessões é de flora plantada? Não, são concessões de floresta nativa. Não, mas aí eles escolhem mesmo as floras nativas, não fazem... Não. O manejo florestal sustentável não é, professor? Qual o seu nome? Alice. Alice nos perguntou sobre a exploração de floresta plantada, de toras, de árvores plantadas, né? Não há isso, né? Não há uma combinação de exploração no manejo florestal com uma obrigação dele plantar, né? Pelo que eu entendi, é só mesmo exploração da floresta nativa ou natural, né? E dentro do manejo florestal sustentável e dentro de um planejamento, né, em que determinados indivíduos são catalogados na floresta e se respeita o ciclo de corte, etc., não é? Nós tivemos que reconectar tudo aqui, né? E os alunos agora eles têm outra disciplina, muitos deles com prova, tá? Problema nenhum. Então, meu amigo, eu agradeço muito a sua participação brilhante e que contribuiu muito aqui com a gente, aqui com a nossa disciplina. Eu queria te comunicar, você foi o especialista que fechou a nossa disciplina aqui com chave de ouro, viu? Ah, tá bom, muito obrigado. Espero ter atendido aí a expectativa, né? Não só sua, como dos alunos também. Não, com certeza. É sempre muito bom a gente sair eu sempre digo isso aos nossos alunos aqui, sair do estritamente jurídico, né? E como bem colocou o senhor, verificar a aplicação da nossa lei nas nossas políticas na prática, né? E a gente vê o esforço aí de vocês do Serviço Florestal Brasileiro, né? Um órgão ainda, de certa forma, incipiente, que torcemos aqui se fortaleça cada vez mais para essa importante política ambiental brasileira. Ótimo. Essa é a expectativa de todos nós aqui. Agora, a grande verdade, a nossa expectativa está transportada para a partir de janeiro do ano que vem, porque a gente tem muita carência de que o momento que a gente vive é um momento de instabilidade, um momento que torna as coisas um pouco mais difíceis do que elas já são normalmente, principalmente na direção de buscar um fortalecimento institucional nesse momento. Sem dúvida. Eu acho que o governo em geral está parado, né, em todos os setores, né, patinando um governo que tem as suas dificuldades mesmo. Mas, professor, muito obrigado, um abraço do senhor, desculpa a precariedade da nossa conexão, viu? Não, que isso, foi muito bem, ela só deu problema no finalzinho também, quando eu estava respondendo aí, quando era para responder a pergunta, acho que a pergunta dela era uma pergunta mais florestal até, né? Sim. Era se o manejo pressupõe o plantio de árvores, alguma coisa assim? Exato. Exato. Então, olha, mas pode dizer para ela que o manejo florestal sustentável... A Alice está ali, ó. Ali ela. Alice, olha só, o manejo florestal sustentável, o protocolo de intervenção dele, ele conta com o que nós chamamos de regeneração natural. Nós abrimos o mínimo de espaço possível para as mudas, todas as espécies que são pequenininhas, elas precisam de ter mais sol, mais abertura para elas crescerem. Então, quando a gente faz a intervenção, o mínimo de dano possível, a gente portuguesa a essas árvores que ainda estão no formato de muda, de 1 metro, 1,5 metros, a elas crescerem e se desenvolverem, assim como aquelas que estão com 40 centímetros de diâmetro, elas chegarem a 45, a 50 no novo ciclo, que a gente só volta lá 25 ou 30 anos depois. Então você vai numa área, você faz a extração de apenas 4 a 6 árvores por hectare, que é o tamanho de um campo de futebol, é como se num campo de futebol todinho, cheio de árvores, você tirasse de 4 a 6 árvores.
e você voltasse ali para fazer a mesma coisa, tirar outras 4 a 6 árvores, 25 ou 30 anos depois. Então, é o tempo suficiente para a floresta se recuperar, retornar à situação anterior. Tá bom? Na aula em que eu expus isso aqui, eu falei sobre o professor Fábio Poggiani, lá da Exalc, que o senhor conhece, que escreve sobre os estratos, né, na floresta, justamente nesse sentido. À medida que você vai retirando os indivíduos mais antigos, os mais novos vão crescendo, né? Porque tem mais acesso à luz, etc. Exatamente, porque você tira os indivíduos que estão maduros, aqueles que praticamente não crescem mais, né? Por isso o impacto, ele não é, como o senhor bem colocou, é um impacto mínimo, né? É o que nós chamamos de impacto reduzido, ele é muito, porque senão ele não alcançaria esse objetivo, né, da recuperação da zona. Tá certo. Tá bom? Tá ótimo. Professor, meu amigo, um abraço. Quando estiver em Brasília, vou visitar, vou tomar um café aí. Eu faço questão, quando vier aqui me avise com antecedência que a gente combina com onde você vir aqui, tomar um café, onde a gente almoçar. Tá joia. Um abraço, professor. Um abraço. Até logo. Tchau, um abraço. Ó.